Deixa eu falar uma coisa que talvez não tenha ficado claro e o que eu acho importante falar, tá? Quando eu falo que nós estamos falhando enquanto Igreja de Cristo, eu não estou falando apenas da instituição igreja, tá? Porque eu acho que isso precisa ficar claro. Eu estou falando de nós, cristãos, como Igreja do Senhor. Nós somos a Igreja de Cristo Jesus na Terra. Porque nós lemos um evangelho que diz que todos nós somos sacerdócio real. Nós pregamos um evangelho onde o véu foi rasgado. E agora o Espírito Santo de Deus é acessível a todos. Temos até livros escritos, né? Que somos todos sacerdotes. Mas não agimos como tal. Ou somos manipulados de... Deixa eu falar uma coisa que talvez não tenha ficado claro e o que eu acho importante falar, tá? Quando eu falo que nós estamos falhando enquanto Igreja de Cristo, eu não estou falando apenas da instituição igreja, tá? Porque eu acho que isso precisa ficar claro. Eu estou falando de nós, cristãos, como Igreja do Senhor. Nós somos a Igreja de Cristo Jesus na Terra. Porque nós lemos um evangelho que diz que todos nós somos sacerdócio real. Nós pregamos um evangelho onde o véu foi rasgado. E agora o Espírito Santo de Deus é acessível a todos. Temos até livros escritos, né? Que somos todos sacerdotes. Mas não agimos como tal. Ou somos manipulados de uma forma a não agirmos como tal, a não nos posicionarmos, a recebermos apenas, ficarmos num lugar de recebimento. Então, quando eu falo que nós, igreja, estamos falhando e que Deus quer que nós voltemos à igreja de Atos, eu não estou falando sobre não estou falando apenas sobre instituições, estou falando também sobre a instituição, porque a instituição representa os homens. Eu estou falando sobre nós que pertencemos à Igreja do Senhor. E eu não sei se este assunto causa um incômodo, a exortação que vem por parte de Deus causa um incômodo tão grande e as pessoas não conseguem entender porque ficam na defensiva. Ou se existe uma cegueira espiritual em relação a isso, tampões espirituais assim que não permitem a pessoa entender o que está sendo dito, as pessoas entenderem o que está sendo dito, ou se são as duas coisas juntas, né? Porque bem sabemos que o demônio manipula as nossas fraquezas, manipula através do ego e do orgulho. Eu ouvi semana passada uma pessoa falando que tinha ouvido de outro, tal, de um pastor, enfim, que o primeiro pecado tinha sido sei lá o que, galera. O primeiro pecado foi o orgulho. Satanás caiu por orgulho. E ele usou do orgulho para fazer Eva desobedecer a Deus. Falou para ela que ela podia ser como Deus. Ó, inflou o ego. E ela foi e desobedeceu. Então nós precisamos prestar atenção, porque sabemos que Satanás manipula o orgulho e o ego. Então, creio eu que esse orgulho inflado, sabe, de uma igreja que super se acha cristã, não tem deixado a voz de Deus ser ouvida e entender o que Deus está falando com todos, conosco, enquanto representantes da Igreja do Senhor. Eu disse ontem numa reunião que eu estava, eu acho um absurdo verem a mim e ao Alan como um exemplo. Para mim, as pessoas olharem para o que eu e o Alan fazemos com cara de espanto, como se a gente fosse um exemplo, é a decadência da igreja. Porque nós acabamos de entrar. Nós não temos nem 5 anos de convertido. Eu acho que o que a gente faz, a nossa entrega deveria ser algo normal dentro da Igreja de Cristo. É uma decadência. Eu fico triste.
As pessoas elogiam e falam, ah, vocês inspiram, vocês são exemplo, e acham que estão me deixando feliz. Eu fico triste. Porque eu falo, que porcaria de exemplo que vocês têm. Vocês me têm de exemplo? Eu não sei se eu estou me fazendo clara. A nossa conduta, a nossa visão não deveria ser vista como algo, uau! Deveria ser corriqueiro na vida de todo aquele que entendeu o que Deus é e o que Ele fez na vida de todos nós. Eu falei isso ontem e não me entenderam mais uma vez. Nossa, como meu coração sangrou ontem à noite. Mais uma vez, não me entenderam, não entenderam. Não querem ouvir a voz do Espírito, não querem. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouçam o que o Espírito diz. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre os planos de Deus. Deus conta com a sua igreja para esse tempo. E nós continuamos olhando para o nosso umbigo. Ontem falaram, a gente tá onde a gente tem que estar. Deus coloca a gente onde a gente tem que estar. Quando eu falei que a igreja de Atos vivia exatamente o que deveria ser o evangelho, porque eles doavam tudo, vendiam tudo, porque eles entendiam que as coisas materiais não têm mais importância perto da salvação que eles tinham recebido de Cristo Jesus e do que era a vida eterna. Aquilo se tornava supérfluo. Por isso que eles se desprendiam daquela forma, entendeu? E que essa deveria ser a nossa conduta como quando a gente encontra Cristo. O desprendimento total disso aqui que é matéria, entendeu? E aí, entenderam talvez que eu estivesse falando sobre todo mundo largar tudo e ser missionário, e não foi o que eu quis dizer, mas enfim, eu quero que fique claro aqui, porque de repente alguém tá entendendo igual também. E alguém pode estar entendendo que eu estou falando sobre instituição e não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre nós, enquanto pessoas e indivíduos, e o nosso comportamento egoísta e individualista e materialista que não pode existir mais quando a gente tem um encontro real com Cristo. E não fui eu que falei isso, eu li ontem passagens do Evangelho que falam sobre isso. Quando encontro com Cristo, eu tenho que ser quebrado, partido e virar uma nova criatura. No sentido de, não é mais sobre mim, é sobre Deus e sobre o seu reino. Portanto, não é mais sobre Roberta, indivíduo, mas sobre os filhos, a família de Deus na qual eu fui inserida. Eu não posso mais me preocupar apenas comigo. E o que tem acontecido é que as pessoas se convertem buscando a Deus e a Cristo para resolver os seus problemas. E ponto. E eu entendo que isso poderia acontecer como um pontapé inicial para o encontro com Cristo, não para uma permanência. Eu permaneço nele porque ele pode fazer isso para mim, ele pode me dar uma casa, ele pode me dar um conforto, ele pode me dar uma prosperidade, ele pode me dar um relacionamento que eu não tenho, ele pode me dar isso, ele pode me dar aquilo, como se ele fosse um shopping center. Essa imaturidade da igreja é que tem destruído a igreja, porque eu vou para buscar algo para mim, ao ponto de eu não conseguir enxergar o meu irmão que está ao meu lado e as necessidades do meu irmão que está ao meu lado, que está sentado comigo na cadeira do lado da minha igreja. Ou eu, como igreja, não enxergar a necessidade do bairro onde eu estou inserido, da cidade onde eu estou inserida. Eu preciso sair do meu mundinho. E quando eu falo isso, eu não estou falando para todo mundo ser missionário, é óbvio que não, cada um tem o seu chamado. Mas eu falo, e já falei várias vezes, e falei até no canal que eu comecei agora aí do Missionários, Vida de Missionários. Todos nós estamos em missão. Quando nós encontramos a Cristo e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós estamos em missão. Jesus disse, ide. Jesus disse, sejam a luz do mundo, sal da terra. Aonde quer que Ele nos colocar. Aí a gente não pode usar o fato de a gente estar no nosso ministério familiar para não sermos igreja.
Eu entendo que cada um tá onde deveria estar. De repente Deus me chamou para eu ser mãe. Esse é o meu ministério. Parabéns. Agora Deus com certeza não te chamou para ser mãe e, desculpa o termo, cagar e andar pro resto das pessoas que estão ao seu redor. Dos seus irmãos que congregam com você. Senhor, é tão difícil entender isso. O egoísmo cegou as pessoas nesse nível. Eu não consigo entender o que tem de difícil no que eu estou falando. Aliás, no que Deus está pedindo para eu falar. O que tem de difícil? Você pegar o seu telefone e mandar uma mensagem para alguém que congrega com você perguntando: tá tudo bem com você? Como foi a sua semana? Você tá precisando de oração? Quer que eu vá na sua casa? Como tá o seu armário? Tem comida para você? O que tá te preocupando? Eu posso te ajudar de alguma forma? É difícil não ser igreja 1 ou 2 dias por semana? Chega no domingo, cumprimenta a paz do Senhor, tudo bem, um sorrisão na cara, uma igreja super bonita, bem arrumada, a pessoa senta, assiste o culto. Oh, a paz, irmão, falou com você o culto, legal. Quando tem isso? Quando às vezes você entra e você sai sem ninguém nem falar oi pra você. Aí quando tem um encontro semanal, que algumas igrejas têm na casa, entra, lê a palavra, come, dá risada, conversa de coisas aleatórias, de séries, de filmes, de desenho, e ninguém sabe da vida de ninguém. E saiu dali, ninguém se importa com ninguém. Ninguém se preocupa com ninguém, meu povo. Vamos fazer diferente. Nós somos a igreja. Vamos nos comprometer a nos preocuparmos uns com os outros. Por que vocês acham que eu criei um grupo de WhatsApp? Porque Deus falou pra mim que não basta eu estar aqui, não. Quando eu disse nos stories atrás que eu creio que para Deus isso aqui, esse Instagram para Deus é uma igreja, porque as coisas que ele manda eu fazer, ele mandou eu criar o grupo de WhatsApp, ele mandou eu cuidar das pessoas que estão lá. Deus sabe quantas vezes eu já quis desfazer aquele grupo. Só Deus sabe. E ele falou: filha, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Cuida deles. Tenha paciência com a imaturidade deles. Ore por eles. Se preocupe com eles. Meu povo, nós não nos preocupamos com o nosso próximo, mais próximo, que é a família espiritual que Deus nos deu. E queremos o que do mundo? Queremos falar o que para quem não crê em Cristo, se nós que cremos não nos comportamos? Não abrimos mão de nós mesmos, não negamos a nós mesmos por amor ao outro? Então eu quero que entenda, tá? Quando Deus está falando das igrejas, Deus não está falando para você ficar falando mal das igrejas e não frequentar nenhuma. Ou para você que é igreja, achar que ele está falando sobre a igreja do vizinho. Você que já frequenta uma igreja, achar que Deus está falando sobre a igreja do vizinho. Ele não está falando nem da igreja do vizinho, se você faz parte de uma igreja. E se você não faz parte, ele não está falando para você não fazer. Ele está falando para você ser a igreja. Congregue e faça diferença. Seja igreja. Olhe para o lado. Olhe para as pessoas. Tenha compaixão, misericórdia. Pare de ser egoísta e pensar só em você, na sua vida. Se desfaça das suas coisas se preciso for para ajudar um irmão que está precisando. Pare de só pensar no seu umbigo. É isso. Então vamos pensar comigo, tá? Se você faz parte de uma igreja, qual é o seu comportamento dentro dela? Você tem comunhão real com os seus irmãos? Não é comunhão dentro da igreja a hora que você tá. É comunhão real. Você sabe da vida das pessoas que congregam com você, que são irmãos em Cristo? Você tem vida na vida. Você conhece a casa, a realidade deles. Vocês têm uma vida na vida. Vocês são família mesmo. Com todos, tá? Não é com uma panela. Porque eu já fiz parte de igreja que a gente vive família. O nome da igreja tem até família no nome da igreja. Mas é panela. Ninguém nunca foi na minha casa. Eu fiquei lá 1 ano e sei lá, 1 ano e 8 meses, eu acho. Ninguém nunca nem foi na minha casa. Não é isso que eu tô falando. É família real, com todo mundo, não é com algum.
É você pegar os que você acha que combina contigo, não. Porque Jesus não andou com os que combinavam com ele. Vale lembrar que Judas fazia parte da mesa. Não é assim que funciona a igreja de Cristo. Você não tem comunhão com os que agradam o seu coração, com os que são amáveis para você, com os que combinam com você, com os que têm a mesma classe social que você. Eu já vi isso também, meu povo. Tiago fala disso. Isso não é de hoje, isso é antigo, isso tá na Bíblia, não sou eu falando, meu povo, abre o ouvido, não é a Roberta, é Deus, meu povo, pela mãe do guarda, esquece eu. Ouve o que Deus fala, lê a palavra de Deus. Meu Senhor, que aflição que dá no espírito isso, cara. Lê a palavra de Deus, lê a palavra de Deus. Proibida a acepção de pessoas, Tiago 2, leia. Tiago 2, tá? Eu não vou ler, porque vai se estender, isso aqui é um history. Eu li na live que eu fiz sobre as igrejas de Apocalipse, porque as igrejas de Apocalipse somos nós, as igrejas do fim dos tempos. Precisamos nos dar conta, somos nós. Então, voltando, para você que já faz parte de uma igreja, o que você faz ali de verdade para a igreja de Cristo? Qual é a sua comunhão verdadeira com os irmãos em Cristo? O que você tem feito agrada o coração de Jesus? Tem algo além que Ele espera de você? Você conhece os seus irmãos em Cristo, a família espiritual que Deus te deu? Ou você vai lá só para receber, num egoísmo, individualismo sem fim? Coisa que a gente deve se perguntar: eu me preocupo com a vida destes meus irmãos que eu tenho comunhão, ou eu só tenho comunhão? Eu me preocupo de verdade como Deus me manda? Eu colocar os outros acima de mim, é assim que eu me preocupo com o meu próximo? Ou eu vou só até onde não me atrapalha? Até onde não... O quanto eu me dou para o meu próximo, para o meu irmão que congrega comigo, que é família em Cristo comigo, e para aquele que não é também, para os pequenos de Jesus, como ele diz: quem deu de comer a um dos meus pequenos deu a mim, quem deu de beber a um dos meus pequenos deu a mim. Porque muitas vezes até consegue mais ou menos bem male ser família em Cristo, mas não consegue fazer o que a igreja de Atos fazia na questão de ser uma igreja amada pelo povo. Por que era amada pelo povo? Porque era uma igreja simples, acessível e preocupada em ajudar os pequenos, em cumprir a sua função social, de ajudar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os pobres. Não com uma intuição, com um intuito que hoje nós temos de crescermos e prosperarmos, já que encontramos a Cristo. Isso é até um testemunho se a sua vida é boa com Cristo ou não. Se você se converteu, você dá testemunho de que você enriqueceu, que Deus é fiel, eu consegui isso. Um testemunho para vocês, tá? Deus é fiel. E eu perdi tudo que eu tinha. Deus é fiel e eu perdi tudo que eu tinha. Por amor a Ele. Vocês cantam a musiquinha? É Ele, por Ele que eu estou perdendo a minha vida. O que vocês estão perdendo? Conta pra mim. O que vocês estão perdendo? Eu pergunto. A vergonha na cara, né? De falar que estão perdendo algo enquanto só pensam em si mesmos. E presta atenção, não sou eu que estou falando. Fecha o olho, ouve a voz de Deus. Não sou eu que estou falando. Eu nem queria estar falando essas coisas. Vocês acham que é agradável ter que ser a pessoa que exorta? Estou perdendo também a minha reputação. Perdendo seguidores. Pode ver o número de seguidores que sempre cai. Quando foi que se perdeu
essa índole da igreja de Atos, entendeu? De entender que a caminhada com Cristo não é para ganhar nada aqui, é para ganhar lá. Aqui a gente foi chamado a perder. Ele fala: quem quiser ganhar a sua vida perderá, e quem perdê-la por amor ao meu nome a ganhará. E a gente continua lutando para ganhar a nossa vida, sem se preocupar com os nossos irmãos, se preocupar em ser igreja, em ser família de Cristo, em dar bom testemunho. Como que a gente vai evangelizar e pregar se a gente não vive a palavra? Por favor, me ouçam. Por favor, me ouçam com os ouvidos abertos, com o coração aberto. Ouça o que Deus está dizendo às igrejas. Ouça, ouça, ouça. Faça uma verificação verdadeira em si mesmo. Veja qual tem sido o seu objetivo em ser cristão. É tirar vantagens, é ganhar, é se aparecer, é receber aplausos, é ter status, é melhorar financeiramente, é encontrar alguém. Meu povo, tá errado. Nós já recebemos tudo que nós precisávamos, que é o amor de Deus e a salvação através de Cristo Jesus. Nós precisamos dar. Na hora que eu percebi que as pessoas não entenderam, não gostaram, se fecharam, enfim, fiquei quieto orando. Eu falei: Senhor, constrange, abre os corações, abre a mente, abre os ouvidos, Senhor, do teu povo que não quer ouvir mais uma vez o Senhor fala a mesma coisa, me coloca no meio para eu falar e as pessoas não ouvem. Não ouvem porque não querem ouvir, não querem seguir a Cristo, querem o que Ele pode dar e não o que Ele é e o que Ele representa, o Cristo real que manda negar a si mesmo. Por isso que Ele pediu para eu fazer a live da cruz, porque ninguém mais quer carregar a sua cruz. Ninguém mais quer ajudar o seu irmão a carregar a cruz do outro. Teve um irmão que ajudou Cristo a carregar a sua cruz e a gente não quer ajudar o outro. Ajudar Cristo, a gente quer ser ajudado, a gente não quer ajudar o reino. Cara, o que os discípulos ganharam, eu pergunto? O que eles ganharam? A certeza e a convicção de que essa vida aqui é passageira. Somente. Porque aos olhos de hoje, eu fico pensando como seria se os discípulos estivessem vivos hoje. João Batista, tadinho, né? Ia ser o que fazem comigo para pior. Excluído nível hard. Loucaço. Ninguém ia... você tá maluco. Deus não falou com você, porque Deus fala com a igreja primeiro. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar disso. Isso precisa ser falado. Presta atenção, meu. Essa semana. E de uma pessoa que é uma pessoa com bom senso. Não é alguém que eu respeito muito. É uma pessoa de bom senso. Mas aí quando eu falei que Deus estava falando pra gente, né? Porque eu não sei se eu já falei aqui, mas Deus mostrou que a gente vai para Bahia. Não mostrou quando, não mostrou como, nem fazer o quê. Mas mostrou que o nosso próximo campo missionário é a Bahia. Enfim. Aí eu falei, aí a resposta que eu ouvi é: quando Deus quer falar alguma coisa, Ele usa a sua igreja para falar. Não são vocês que se auto-enviam. Eu falei: mas eu não me auto-enviei. Quem falou que eu quero ir pra Bahia? Quem falou que eu quero ir pra Bahia? Quem falou que eu me auto-enviei? Foi Deus que falou comigo. Aí presta atenção. Deus não é um Deus de confusão, foi a resposta que eu ouvi. E se Ele não falou com a igreja, como é que Ele vai falar com você?
E cara, como é alguém que é alguém que eu considero alguém sábio, alguém ponderado, aquilo ficou remoendo, sabe? Falei, Senhor, será que não foi o Senhor que falou? Será que eu tô pirando na batata? Mas eu pedi confirmação, o Senhor confirmou, a gente orou em família, o Senhor confirmou, o Senhor usou até a vida do Bruno para confirmar. Comecei, né, a pensar. E aí, a sorte é que isso aqui existe. E que Deus use isso aqui para falar comigo. Porque senão eu ia dizer um não para Deus por causa do que os homens pensam. Porque os homens se esqueceram que Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que escolhe pessoas. Deus é um Deus... Deus me deu 2 passagens para acalmar meu coração e para dizer que Ele estava falando comigo. Primeira passagem de Maria. Ele fala com Maria que ela vai gerar Cristo. Ele falou, filha, imagina se Maria fosse falar no templo que eu tinha ido falar com ela. O que iam falar para Maria? Hoje é muito bonita a história, filha, aqui. E as pessoas pregam sobre ela. Mas você imagina o que os homens iam falar para Maria? Você tá maluca? Você acha que Deus ia falar com você? Se enxerga, olha a sua simplicidade. Quem é você para Deus falar com você? Aí ele me levou a passagem de Davi, onde ele fala para Samuel, eu não vejo como os homens veem. Que Davi estava lá no canto. Quem é Davi? Quem é Davi? E aí, não bastando isso, ele me trouxe outra passagem. Passagem do próprio Samuel, quando é mais novo. Que está dormindo e Deus fala, chama ele e ele acha que é o profeta que cuidava, o sacerdote que cuidava dele. Ele falou, por que eu não falei com ele? Falei com Samuel. Com um garoto, com um menino. Porque o coração do mais velho estava endurecido. Ah, filha. Quando o coração dos mais velhos estão endurecidos, eu pego os mais novos mesmo. Então, filha, não ache que porque você é mais nova na fé, não deixe os mais velhos dizerem que você não está ouvindo a minha voz. Cara, eu fico imaginando qual seria a reação das pessoas da igreja quando Paulo falasse assim, fui chamado para largar tudo e pregar. Se fosse a igreja de Atos, se fosse a igreja de hoje, não iam acreditar na conversão de Paulo. Paulo ia falar, eu vi Jesus, eu fiquei cego, não sei o que. Eles iam falar, tá doido, tá maluco, a gente nunca viu Jesus assim. Por que aparecer pra ele e não aparecer pra gente? Ah, meu povo, olha... Que Deus nos capacite para esse tempo precioso para o reino de Deus. É um tempo precioso, Jesus está na porta, meu povo. Deus precisa de nós como uma igreja madura, uma igreja disposta a ser como Cristo, de verdade. Não daqui, ó, da boca para fora. É isso.